Por que que o Brasil, sendo um país religioso, altamente religioso, é mais de 85%, muito mais. Se brincar, passa de 90%. E por que que tem países que são tão religiosos quanto o Brasil, que adoram vários deuses ao mesmo tempo e conseguem prosperar mais que o Brasil e conseguem se desenvolver mais que o Brasil? Se você quiser saber, depois da vinheta eu te conto. Pilastra da Verdade. De um cenário que um amigo mandou para mim em WhatsApp. Aqui é como se eu tivesse dentro da casa dele. Acho que ele tirou essa foto de dentro da casa dele. Que o nome dele é Renato Rei. E mais uma foto que veio de Limeira, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Grato aí em entrar na sua casa. Parece que eu estou dentro da sua casa. E lá fora tem uma moto americana. Muito legal o cenário. E o vídeo de hoje vai ser desenrolado através deste cenário. Um abraço, meu amigo Renato Rei. E todos vocês do canal, eu quero agradecer que contribuem aqui com suas mensagens, os seus likes. E muitos compartilham os meus vídeos. Eu só tenho a agradecer pelo apoio total, o que vocês têm feito para o crescimento do canal Pilastra da Verdade. E os novos inscritos estão chegando todos os dias, eu vejo. Quantidade pequena, mas aos poucos, a gente vai incorporando este canal. Porque eu tenho muitas ideias, tenho muitas coisas para falar aqui, sempre respeitando pessoas individuais, fisicamente falando, e discutindo e criticando ideias. O vídeo de hoje, o conteúdo de hoje, vai trazer algo muito interessante. Porque eu vou definir para você o porquê que o país brasileiro, o meu país, e eu gosto, eu amo o meu país, é a minha terra, é a minha nação, é o meu território. Foi aqui que nasci e estou até hoje, 51 anos aqui. O solo do meu país, eu gosto mesmo, eu amo e acho, eu acho um solo riquíssimo. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Só que eu vou definir o porquê que o Brasil, sendo um país extremamente religioso, incluindo vários segmentos religiosos e vertentes, que sempre falo isso aqui, é um país que não prospera. Não, o Brasil não prospera. O Brasil sobrevive. E justamente a sobrevivência do país vem da riqueza do próprio país em questão de solo, em questão de muitas coisas que são desenvolvidas aqui, em questão natural do país, que é um país muito bom em questão de território. Mas a falar de mente humana trabalhando para enriquecer o país, para colocar o país como um dos mais ricos do mundo, dos mais prósperos do mundo, dos mais desenvolvidos do mundo, tem algumas coisas que estão impedindo. Dentre essas coisas, nós temos, em primeiro lugar, na minha opinião, isso é uma opinião minha, viu, gente? Religião. E a segunda, politicagem, que gera corrupção. Há muito tempo isso vem acontecendo no nosso país e causa muita pobreza. E porque a religião ela está conectada, entrelaçada na politicagem deste país, não tem para onde correr. Por conta disso, isso contribui muito para o atraso do nosso território.
Como eu queria ver o território brasileiro ser um território mais avançado. Mas acho que se eu morrer com 80 anos de idade, 90 anos que eu não sei, acho que não vou conseguir ver. Justamente porque dificilmente esse país vai sair desse atrofiamento mental chamado religião. É difícil. Eu não estou aqui dizendo que todos os brasileiros têm que ser ateus para o Brasil prosperar. Não, cara. Eu vou explicar isso aqui. Independente de crer ou não em uma divindade, eu estou falando em investir muito mais na ciência, na infraestrutura física do país, medicina e outras coisas mais, principalmente na educação infantil, tirando religião da mente das crianças, deixando a criança crescer, estudando coisas mais importantes e lá, na fase adulta, que venha escolher se quer seguir uma religião ou não. Mas enquanto o Brasil colocar em principal, em exclusividade ou prioridade na mente de uma criança desde pequena, religião, a tendência é o Brasil continuar ou piorar em questão de desenvolvimento. E o que eu falei aqui, eu vou explicar agora. Por que que tem países que são tão religiosos quanto o Brasil e conseguem prosperar? Quer um exemplo? Nós temos a Índia. Falando de planeta, temos a Índia. A Índia é um país muito religioso, se você não sabe. Na Índia, prestam cultos a mais deuses do que aqui. São mais de 3 milhões de deuses. Os que mais se destacam, Shiva, Brahma, daí muitos outros. E eles conseguem colocar como divinas até vacas. Tem animais que são sagrados ali na Índia. Só que a Índia é um território que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Se não me falha a memória, acho que passa de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos aí acho que mais de 7 vezes, acho que é isso mesmo, mais de 7 vezes a população da Índia, mais do que a população do Brasil, que tem aí o entorno de 218 a 220 milhões de habitantes no Brasil. Mas por que que esses países conseguem desenvolver mais? Porque, se você não sabe, a Índia é o 4º país do mundo agora que conseguiu colocar uma sonda no Polo Sul da Lua. E foi o primeiro a colocar no Polo Sul. E já estão estudando e descobriram, pouco tempo que a sonda chegou lá, que foi justamente muito aplaudido isso, muito comemorado, porque lá a ciência trabalha um pouco diferente do que aqui no Brasil. Eu vou explicar. Até as mulheres indianas fazem parte dos grupos científicos astronômicos. Presta atenção. E descobriram que tem oxigênio no solo da Lua. 4 países do mundo que conseguiram colocar objetos na Lua. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, União Soviética. E terceiro, China. E agora em quarto, a Índia. Só que a Índia é o primeiro a colocar uma sonda no Polo Sul, num local desconhecido para os outros 3. Espera aí, Antônio, você está dizendo que a Índia é um país religioso? É religioso. Só que há uma diferença muito grande entre a religiosidade da Índia com a religiosidade do Brasil. Sabe por quê? Porque a religiosidade do Brasil é uma religiosidade mística, fanática. Fanática. É uma religiosidade que deposita tudo em 2 mundos. O mundo místico
e mítico. Pesquisa para você entender. Então, o problema da religiosidade do Brasil é o fanatismo. É colocar tudo na conta de um Deus todo-poderoso que é só mental e histórico. Somente isso. Só de uma história, de um livro que está aqui. Somente de história de um livro. E também reações mentais que são confundidas com ações deste Deus. Ou dos deuses que são aqui considerados, porque não é só um, não é? Tem outras vertentes aqui também. A religiosidade do Brasil prefere investir muito mais no fanatismo místico e mítico na mente das pessoas do que em outras coisas. Eu não estou dizendo aqui que religioso não trabalha, não. Eles precisam trabalhar para sobreviver. Mas eu tenho para mim que mais de 2%, 2, 3, 4%, acho que de 4 para trás, de todos os brasileiros que são religiosos, esses 4%, digamos assim, amanhecem um dia, pegam um livro como esse, ou um crucifixo com um terço, e vão para dentro de um templo, de uma paróquia ou de uma congregação que seja da vertente evangélica protestante como da católica, e essas pessoas passam o dia inteiro, pesquisa para você ver, o dia inteiro dentro de um templo fazendo petições ao vento, ao ar, se sacrificando à toa. Então, se entre 2 a 4% desses brasileiros fazem isso, os outros, mesmo com a mente mística, mesmo trabalhando, ainda conseguem construir algumas coisas, mas nós temos aí hoje, incluindo catolicismo, protestantismo e também Umbanda, Quimbanda e Candomblé, aqui do Brasil, que são as religiões que mais são conhecidas aqui. No mínimo 3 vezes por semana, no mínimo, quase todas as noites, 3 vezes por semana, eles estão nos templos fazendo petições às lendas religiosas. Opinião minha. Você não é obrigado a crer. Não é obrigado a crer em mim, não. Aprenda, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, a religiosidade brasileira, ela é mítica e mística e fanática. E sabe qual é a diferença da religiosidade indiana? É que é também uma religiosidade mística e tem também o miticismo, mas eles investem mais na ciência, na infraestrutura, mesmo o país passando tantas dificuldades como aqui, mesmo assim eles conseguem chamar a atenção do planeta inteiro, colocando uma sonda na Lua. E não vai demorar, eles vão colocar também em Marte. Antônio, mas o que tem a ver isso? Isso resolve o que você não sabe. Você não sabe a importância de um país conseguir também atingir áreas deste espaço. Você não sabe o que rende para o próprio país em dinheiro e empregos. Você não sabe. Você não sabe a visão de outros países que não conseguiram a esse país. Mesmo porque quem critica o dinheiro que é gasto para colocar essas coisas lá em cima, para fazer pesquisas, não entende a importância de um satélite, de um GPS, da própria internet. Aí critica. Eles gastam bilhões para colocar uma sonda na Lua. E por que esse dinheiro não gasta para resolver o problema do país? Não tem como resolver o problema do país com 100 bilhões. Pode resolver por um tempo. Mas 100 bilhões eles gastam e conseguem depois arrecadar para o país 3 trilhões ou mais de dólares.
E a Índia, mesmo tendo uma mente mística, porque tem muitos fanáticos lá também, eles conseguem cultuar os deuses que eles acreditam, mas eles conseguem trabalhar ao mesmo tempo. Você não vai encontrar na Índia, em toda esquina, um estabelecimento de movimento religioso. Dificilmente. Eles são religiosos. Aqui no Brasil tem mais igreja, se você não sabe. Tem muito mais igreja do que postos médicos. Tem mais igreja do que hospitais. Tem mais igreja do que escolas. Já não vou falar de campo científico, porque não tem mesmo. Temos aí um cara que é extraordinário, que está trazendo um incentivo muito grande para a ciência no Brasil, que é o Sérgio Sacani, do Space Today, ali do Ciência Sem Fim, um canal maravilhoso. Que é um cara que tem uma mente aberta também em questão de deuses. Ele não acredita, ele não conhece Bíblia, ele não conhece religião, porque ele não veio de lá. Não é nem um cara bom de debate com um religioso, que religioso ama debater com o Sérgio. Ama debater com o Sérgio. O Rodrigo Silva ama debater com o Sérgio. Porque não é debate, ele é conversa de compadre. E outros, por quê? Porque o Sérgio, ele não discute muito essa questão, ele vai ali tranquilo, é assim mesmo. Não. Só que o Sérgio não é menino. Ele não é bobo, ele faz de doente para ser visitado, ele não critica, ele não tem um canal militante, mesmo porque o canal dele é um canal muito grande no tema dele. Eles podem até emocionar o Sérgio achar interessante as histórias. O Rodrigo Silva contou umas histórias para o Sérgio, que o Sérgio ficou admirado. Mas admirado das histórias, não da existência de um Deus. Por aí a gente vê. De acordo com os debates que já aconteceram, ou seja, as conversas de compadre entre Pirula, Sérgio Sacani e o Rodrigo Silva e o Eberlin e outros ali, não tirou um tio e nem um jota da descrença, do ceticismo de Sérgio nem de Pirula. Você acha que Pirula nem Sérgio agora tem um pouquinho de crença em um Deus por aí por conta de Rodrigo Silva ter contado as suas histórias místicas, mitológicas da Bíblia? Que eu não acredito nem que o Rodrigo Silva, no fundo, acredite nisso. É uma ideia minha, é uma opinião minha. Acredito que ele acredite nisso no fundo. Ó, dinheiro rende. Tá. Então é o seguinte, a Índia conseguiu fazer isso por quê? Porque eles conseguem valorizar também as mulheres lá. Por mais que as mulheres tenham a sua forma de se vestir, aquela coisa toda, mas o que eu achei muito interessante, eu assisti até no canal do Sérgio Sacani, no dia que aquela sonda pousou na Lua, que eles estavam comemorando, aplaudindo ali, um abraçando o outro. Ali, eu vi muitas mulheres ali, naquele local de ciência astronômica. Eu achei muito interessante, eles valorizam muito as mulheres. E aqui as mulheres estão dentro das igrejas, na sua maioria. Mulheres aqui no Brasil, infelizmente, são agredidas. Às vezes, são violentadas na sua maioria. E aquelas que estão dentro das igrejas, com roupão lá embaixo, não são tão valorizadas. E principalmente nessas igrejas maiores que tem aqui, né? Que arrecadam muito dinheiro. Dificilmente você vê uma mulher na tribuna com uma pastora principal. Você não vê. Só os marajás, né? Porque se você não sabe, religião rende muito dinheiro, dá muito dinheiro. Mas o dinheiro não investe em nada, a não ser em palácios. Aqui mesmo tem uma igreja da vertente Assembleia de Deus aqui na região. A sede já investiram milhões para fazer a igreja ficar mais linda, mais bonita. Ou seja, saiu de um local e está construindo em outro. Ou seja, será que no fundo esse pessoal acredita no Jesus que eles acham que virá? Fazendo palácios em pleno século XXI e dizendo que Jesus já está às portas. E dizendo que não resta muito tempo para Jesus voltar. Eles estão gastando milhões com palácios chamados de templos, de igrejas. Cara, será que esses líderes, eles acreditam
que o Jesus que eles apregoam lá dentro vai voltar realmente? Eu tenho minhas dúvidas, muitas dúvidas. E você faz a sua análise aí. Então, infelizmente, é por isso que tem países que são tão religiosos quanto o Brasil e prosperam mais, porque eles são religiosos, a mente travada realmente, mas eles conseguem dividir mais as coisas e conseguem investir também na infraestrutura e conseguem investir também em ciência, em medicina. Na Europa tem vários países muito racionais, mas na Europa também tem países religiosos que prosperam mais do que o Brasil, que tem um território bem menor. E outra coisa, na Ásia também tem países religiosos que tem mais deserto do que terra fértil e o território pequeno e consegue mais prosperar do que o Brasil. Não é porque tem religião lá, não é porque os deuses estão com eles, não, é porque eles conseguem dividir. Vocês entenderam? Quando falamos que essas pessoas poderiam investir em outras coisas também e prosperarem muito mais. Mas não tem prosperidade. As pessoas querem viver, sabe de quê? De auxílios. Né? Auxílios, Bolsa Família, Auxílio Brasil. É lindo, eles acham maravilhoso isso. Né? Exaltando os políticos. Não, tem que ter, viu, gente? Eu não tô dizendo que não tem que ter, não, porque as pessoas do Brasil necessitam sim, não tem pra onde correr. Eu não sou contra os projetos sociais para depois dizer, Antônio, é contra. Não, não. Já que o Brasil realmente é um país que vive nessa calamidade toda, tem que ajudar sim. Tem que ajudar sim. Agora, eles amam isso, né? Eles amam isso. Dá o final do mês, tá lá na fila, casa lotérica, caixa econômica. E quando não é isso, em casa mesmo, com um aparelho de celular comprado pelo próprio auxílio, né? Eles compram pelo próprio auxílio e pagam com aquele dinheiro, e o aplicativo ali, o dinheiro já cai na conta, né? E eles ficam exaltando os políticos por conta disso. Aí nós temos gás de R$100, agora até que diminuiu mais, né? Gás de cozinha R$100, era 120, baixou para 100, mas continua. Gasolina continua subindo e descendo, tipo balança. Muitas coisas que foram faladas aí nos debates políticos. O mínimo que é feito, mesmo porque eu não falo de política aqui no meu canal, não estou aqui exaltando nenhum lado político, não exalto e também não critico, porque não é o tema do meu canal. Mas o problema todo não é só a politicagem no Brasil, é a religiosidade fanática. Então, a religiosidade da Índia é um pouco diferente. Ela é mística, mas ela é materialista também. Ela é naturalista. As pessoas acreditam nos deuses, nas mentiras lendárias, mas ao mesmo tempo as pessoas investem muito mais do que o Brasil. E olha que lá era para ser pior do que o Brasil por conta da quantidade de pessoas. Muito mais do que o Brasil. A Índia. Cara, tá na cara. O que o Brasil verdadeiramente precisa é o povo acordar. Racionalidade, cara. Os templos religiosos estão lotados de pessoas. Você tem mais pastor do que professores no Brasil. Porque assim, para ser pastor, basta estar desempregado, bota um currículo aqui, ali, não consegue emprego, alguém diz, é porque Deus te quer na obra, porque Deus te quer na obra, abre uma igreja que Deus vai te usar. Ele chega no quartinho da casa dele, abre, coloca 3, 4, 5 cadeiras, um púlpitozinho, já é pastor. Vem uma pessoa lá que não entende nada, nem disso aqui não entende, bota a mão na cabeça, faz a oração, labachúria, canta naia, pula pra lá, pula pra cá. Deus te ungiu agora como pastor, já é pastor. Já é apóstolo, agora é assim, apóstolo não precisa ser chamado por esse Jesus daqui não. Aparecer como apareceu para Paulo, a não ser os 12, né? Não, apóstolo, botou a mão na cabeça, ó, Deus te chamou para apóstolo, já é apóstolo. Deus te chamou para bispo, cara, bispo, bispa, tem bispa também. E o que eu estou querendo dizer? E falta professores, porque as pessoas não querem estudar para isso. Faltam médicos, enfermeiros, que mais o Brasil necessita. Infelizmente. Vocês podem me bater, podem criticar, mas eu sou a favor da infraestrutura, eu não tô contra a tua fé, não.
Tô contra a tua fé, não. Tô contra a tua crença, não. Teu misticismo mental, não. Eu quero que você entenda que o investimento físico vai desenvolver mais a tua vida. É só isso que eu tenho para dizer nesse vídeo. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.